Bom pessoal, boa tarde. Conforme prometido, nós vamos resolver aí a lista 3, atividade 2, que consta de 5 exercícios. E a ideia aí é, através dessas resoluções, excluir todas as dúvidas que nós temos sobre os exercícios que foram pedidos, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício aqui ele fala o seguinte: qual é o valor absoluto de uma carga pontual, cujo campo elétrico a 50 cm de distância tem um módulo de 2 Newton coulombs. Primeira coisa, rapaziada, prestar muita atenção no que está sendo pedido. Ele está querendo que nós calculemos o valor de uma carga pontual. Carga pontual, temos envolvido um campo elétrico aí, então temos que fazer usufruto da expressão de campo elétrico para uma carga pontual, correto? Então nós sabemos, apenas pelo enunciado, que eu vou fazer uso dessa expressão, 1/4πε0 vezes Q R ao quadrado. Em muitos livros, em muitas obras, em muitas referências, você também encontra essa fórmula dessa maneira, K vezes Q R ao quadrado, onde a forma de representar 1/4πε0 é suprimida em termos de um K. Esse ε0 é uma constante, que é a constante de permissividade, e o K, constante eletrostática. Ambas são constantes que serão dadas. Nós vamos resolver dos dois modos, apenas para mostrar que é tecnicamente a mesma coisa. Bom, os dados que nós temos aqui, nós vamos elencar aqui a distância R que ele deu, que é 50 centímetros, e a informação do módulo do campo, que é de 2,0 Newton coulombs. Então, com base nesses dados aí, nós vamos conseguir calcular essa expressão. Então, usando esse primeiro formato aqui, da carga aqui em termos da constante de permissividade, eu vou isolar ela e escrever em termos dos demais dados. Então, com isso, eu venho com o Q desse lado, 4πε0 quadrado vezes ele vai passar para cá multiplicando. 4πε0, vou colocar aqui em parênteses só para deixar destacado, R quadrado vezes E. E daí o que eu faço é apenas pegar os dados, substituir e calcular. Então, quando eu faço isso, nós vamos obter a carga Q igual a 4π, aí vem a constante, vou colocar ela aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12. Vamos multiplicar pela distância, e aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque eu tenho que escrever no sistema internacional. Eu vou passar esse cara para metros, então vai ficar 50 vezes 10 a menos 2, correto? Ao quadrado. E aqui eu vou multiplicar pelo campo, que é 2. Quando eu fizer todas essas contas, aí eu vou chegar na resposta que foi sugerida, que é aproximadamente 5,6 vezes 10 a menos 11 em coulombs, né? Algo que é interessantíssimo que nós façamos muitas vezes é a análise dimensional, né? E aqui dá para fazer com base nos dados que nós temos. Então, a constante de permissividade é coulomb ao quadrado, newton, metro ao quadrado, se é a distância, metros ao quadrado, e a carga, o campo, perdão, que é em newton por coulomb. Então, quando nós fazemos a análise dimensional aqui, ó, Newton com Newton vai embora, M2 com M2 vai embora, sobra C2 com C, que dá a resposta em C, unidade de carga em coulomb. Beleza? É isso daí. Então essa é uma das formas que a gente tem de chegar no resultado dessa expressão. A outra maneira é trabalhando com a definição de campo com a carga pontual, mas em termos da constante eletrostática. Então ela ficaria assim, ó, E igual a K vezes Q R ao quadrado. Então daqui a mesma coisa que eu fiz, eu vou isolar o Q. Então vai ficar Q igual a E vezes R2 dividido por K. Então quando eu fizer isso, a carga vai ficar escrita em termos do campo, que é 2. O R, de novo, 50 vezes 10 a menos 2. Isso ao quadrado, dividido por 9, dividido por 9 vezes 10 a nona.
Então, fazendo essas contas aqui, eu também vou chegar no valor de 5,6 vezes 10 a menos 11 em Coulomb. Tá? Da mesma maneira como nós obtemos no outro resultado. Se eu fizer análise dimensional, mesma história. Isso daqui é dada em Newton Coulomb. Distância aqui, ó, metro quadrado, metro, vai estar escrito ao quadrado. E esse cara aqui, escrito da maneira como nós fizemos aqui, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Daqui o que eu faço? Newton, Coulomb, repito, M2, e aqui nessa divisão, esse cara passa aqui em cima e esse vem aqui para baixo. Newton, metro quadrado. Então daqui eu observo que é possível cancelar Newton M2, Newton M2, C quadrado, sobra C, a carga em Coulomb. Então dos dois modos dá para ser feito o exercício, usando a constante eletrostática, usando a constante de permissividade, nós vamos chegar no mesmo resultado. Beleza? Esse seria aí o exercício 1 da lista 3, atividade 2. Então vamos agora para o próximo. O exercício 2 ele fala assim: duas partículas são mantidas fixas sobre o eixo X, a partícula 1 de carga menos 2, 10 a menos 7 Coulomb, no ponto x igual a 6, e a partícula 2 de carga 2, 10 a menos 7 Coulomb, no ponto x igual a 21 centímetros. Determine o campo elétrico total a meio caminho entre as partículas, esse campo elétrico em módulo, e nós vamos calcular da seguinte maneira. Então ele fala o seguinte: eu tenho duas partículas de carga Q1 menos 2 vezes 10 a menos 7 Coulomb e uma Q2 igual a 2,0 vezes 10 a menos 7 Coulomb, conforme é informado. E aí ele menciona que elas estão em posições distintas aqui. Ele fala que a partícula Q1 está na posição, vou colocar aqui x1 igual a 6 centímetros, e uma partícula, a partícula Q2, na posição x2 igual a 21 centímetros. Vou precisar da escala aqui, vou fazer uma aproximação. Ele quer que a gente calcule o campo elétrico total a meio caminho, ou seja, na metade dessa posição. É isso que ele quer que eu calcule. E aí, como é que eu vou fazer? A meio caminho eu tenho a distância entre esses dois pontos. E aí a ideia básica é calcular esse meio caminho fazendo simplesmente a posição. Vou colocar aqui ponto médio, PM, igual a 6 mais 21 dividido por 2, meio caminho. Então ponto médio aí, 27 por 2, o ponto médio é de 13,5 centímetros. É isso. E aí o cálculo que eu tenho que agora executar é obter o campo elétrico para essa posição de referência que eu tenho aí, que agora nós vamos executá-lo. Usando, mais uma vez, a expressão para campo elétrico de uma carga pontual. Como eu vou querer o módulo, eu vou trabalhar com a ação das cargas positivas, ou seja, em valor absoluto. É isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Então a carga E1, o campo E1 em módulo, eu vou ter lá, fazendo o uso da expressão 1 sobre 4 πε0 Q R quadrado. Então daqui o módulo do campo E1 vai ser igual a carga, que é 2,0 vezes 10 a menos 7, 4πε0, a gente já sabe que o valor da constante é 8, 85 vezes 10 a menos 12, exercício anterior nós temos, e a distância aí, a gente vai pegar o valor da distância que foi dado, 0,133
3,5, isso, calculando, já convertendo para metros, menos 0,06. E escrever isso aqui ao quadrado. Fazendo as contas do meu campo, E1, eu chego no valor aí de 3,196 vezes 10 à quinta, isso é aproximado, Newton por Coulomb. Se observar bem, o campo elétrico da partícula 2 vai ser exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a mesma carga em módulo e a distância é a mesma. Ou seja, se eu fizer a mesma conta agora para E2, vou chegar no mesmo resultado, 3,196 vezes 10 à quinta. A única diferença é que a distância que eu vou trabalhar agora é de 21 centímetros, lá na posição da Q2, em relação a 3,5, que é o ponto médio. Isso aqui é Newton por Coulomb. Daqui, o campo total é a soma dos dois campos, né? Então, o campo total, o E total, é igual a E1 mais E2. E aí, fazendo as contas, nós temos que o campo total vai ser de 6,39 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Esse é o resultado do campo do exercício 2, a soma dos campos, né, em relação ao que está sendo pedido. Beleza? Esse então era o exercício 2. Vamos para o 3 agora. Exercício 3, ele fala o seguinte, eu tenho um anel de raio 2,40 centímetros que contém uma distribuição uniforme de cargas e o módulo do campo elétrico resultante é medido ao longo do eixo central do anel, perpendicular ao plano do anel. A que distância do centro do anel o campo E é máximo? Esse exercício é um exercício que não tem muitos dados, mas ele carece que a gente tenha muita atenção na hora de resolver. Porque ele está falando no módulo campo elétrico resultante medido ao longo do eixo central do anel. Então lembre-se, nós estudamos campo elétrico para carga pontual, nós estudamos campo elétrico para um dipolo, nós estudamos um campo elétrico para uma linha de cargas, esse é o caso, nós estudamos o campo elétrico para um descarregado. Então, a sacada de você resolver um exercício para se calcular o campo elétrico é entender qual é o princípio do que está sendo pedido. Se é um campo elétrico de carga pontual, se é um campo elétrico descarregado ou de uma linha de cargas. Isso você vai deduzir do contexto, na hora da leitura do exercício. Tá? Ou seja, então ele está falando de uma expressão de campo que é dada por essa representação, Q vezes Z, 4πε0, Z quadrado mais R quadrado, elevado a 3 sobre 2, que é a expressão de um campo elétrico na linha de carga. Só que ele menciona o seguinte, olha, a que distância do centro do anel o campo E é máximo? Olha a pergunta, a que distância do centro do anel o E é máximo? Ou seja, aqui para interpretar esse conceito, eu tenho que trabalhar com o cálculo diferencial. Vocês devem lembrar, lá atrás, quando você analisava, por exemplo, o comportamento da derivada de uma curva, o que a gente entendia? Que a derivada tem duas representações, tem uma conotação algébrica e uma conotação geométrica. A algébrica é uma taxa de variação, né, de uma grandeza com relação a outra. Exemplo, velocidade. Né? A conotação geométrica indica a inclinação de uma reta tangente. Ou seja, o quanto que eu estou inclinando ou não a minha reta passando por uma curva, num ponto P qualquer, no ponto P1, no ponto Q, no ponto R, indica se essa derivada aqui é positiva ou negativa. Em alguns pontos distintos, como por exemplo nesse ponto aqui, a inclinação da reta é nula. Ou seja,
desses pontos a derivada é 0. Mas aí vem a questão que envolve o exercício. Ele quer saber em que posição esse campo é máximo. Ou seja, nesses dois pontos aqui, ó, não é coincidência. É um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Esses pontos a derivada é igual a 0. Ou seja, para resolver esse exercício aqui, eu necessito identificar os pontos onde a taxa de variação desse campo em relação à distância que ele está perguntando é igual a 0. Porque nesse ponto eu vou ter um valor de máximo, como eu também poderia ter um valor de mínimo. E aí essa é a questão que está por trás do exercício 3. Eu preciso derivar essa expressão de campo em relação a quem? Em relação a z, de modo que eu consiga obter essa distância pelo qual esse campo é máximo. Ou seja, eu vou resolver um problema agora de cálculo diferencial, porque eu vou ter que trabalhar com as ideias que envolvem o quê? Uma derivada de uma função quociente, e o que eu já estou enxergando aqui, ó, que vai envolver também o uso de uma outra técnica que é a regra da cadeia. Vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui. Então a ideia é basicamente a seguinte, né? Eu vou derivar o meu E com relação a Z e entender e tentar identificar quanto que isso aqui é igual a 0. Bom, então derivar esse cara aqui em relação a Z, derivar essa função toda. Então como é que eu vou derivar ela? Não é tão simples, mas também não é tão complicado assim. É tomar um pouco de cuidado para fazer que não tem erro. O que eu tenho que tomar aqui ciência? Eu vou derivar em relação a Z. Então tudo que não for Z é o quê? É uma constante. Então nesse caso aqui, ó, que 4πε0, esse cara todo é uma constante. Então eu venho, escrevo ele aqui, deixo ele de canto, 4πε0, e eu vou derivar em relação a Z o restante, que é esse cara que está aqui. Z quadrado mais R quadrado e tudo isso elevado a 3 sobre 2. Certo? É isso aqui que eu vou derivar. Bom, reescrevendo que 4πε0 daqui. Agora eu vou iniciar o procedimento de derivação. Então aqui, ó, eu estou no quociente. Então eu vou trabalhar o quê? Com a regra do quociente. Então na regra do quociente eu pego esse termo aqui, Z2 mais R2, elevado a 3 sobre 2, e escrevo todo esse cara aqui ao quadrado. É o que a regra me diz. Daqui eu pego de baixo, que é Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2, e derivo com o de cima. Derivada de Z em relação a Z é 1, menos o de cima, que é Z, e aqui eu não vou escrever, deixar apenas simbolizado, com a derivada de baixo, que é o Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2. Esse cara aqui, ó, especificamente, eu vou ter que usar qual regra? Regra da cadeia. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma função que está dentro de outra. Tem uma função composta aqui na jogada. Então aqui, ó, é o mecanismo da regra da cadeia que vai estar envolvido. Então nós vamos fazer ela aqui um pouco separado. Deixa isso aqui de canto um pouquinho e vamos resolver esse cara de forma separada. Então vamos lá. Chamando isso aqui por uma função qualquer, vou chamar aqui de A para não confundir nada. A igual a Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2. Qual é o mecanismo que a gente normalmente usa lá no cálculo diferencial? Você declara uma função aqui. Aqui eu vou chamar essa função de dentro de U igual a Z2 mais R2. E vou escrever meu A como U elevado a 3 sobre 2. Daí o que eu faço? Escrevo dA com relação a Z. Por que dA dZ não é o que eu quero derivar? Como dA em relação a U, vezes o U em relação a Z. É isso que eu vou fazer. Então, fazendo aqui em cima eu vou ter, ó, derivada de A em relação a U. Regra do tom, regra da função potência, 3 sobre 2, cai, repete o U,
3 sobre 2 perde 1 grau, perde unidade. 1,5 menos 1, meio, vezes a derivada de 1 em relação a z. Derivada de 1 em relação a z vai dar 2z, porque o r para esse cara aqui é uma constante. Então daqui você pode ainda fazer mais uma coisa, cancelar 2 com 2. Então vai sobrar esse pedacinho aí, esse pedaço que sobrou, vou escrever aqui, vai ser 3 vezes z, correto? Vezes u elevado a meio, mas quem é o u lá? É o r quadrado mais z quadrado, isso elevado a meio. Então, esse pedaço inteirinho que está aqui é essa respostinha aqui, é o 3z R2 mais Z2 elevado a meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e substituir aqui, e multiplicar por z e proceder à resolução do exercício. Certo? É o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Fazendo aqui e prosseguindo. Então eu vou repetir esse pedacinho aqui, vou espremer um pouco Q, 4πε0, certo? Abro aqui, vamos ali embaixo. Tem potência de potência aqui na jogada, ó. 3 sobre 2 ao quadrado, cancela, cancela, 2 com 2 aqui, vai sobrar 3, então vai ficar Z2 mais R2 elevado à terceira. Repito, esse cara aqui, Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2, multiplicado com ele mesmo, e agora vem com a função que a gente tem. Então é menos Z, que vai multiplicar isso que a gente acabou de derivar. 3Z, R2 mais Z2 elevado a meio. E eu fecho aqui. Certo? Daí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 3 por z, vai ficar 3z quadrado, e aí vai acontecer uma coisa interessante. Vou fazer aqui. Então, eu repito que 4πε0, abro aqui, vou repetindo esses termos aqui de baixo, esse termo aqui de baixo, Z2 mais R quadrado elevado à terceira, e aí eu observo o seguinte, olha, Z2 mais R2, Z2 mais R2 não são comuns, não é o mesmo termo, eu posso colocar esse cara aqui em evidência, tá vendo? Porque são termos comuns aqui. E aí na evidência eu vou colocar o termo de menor potência aqui, 3 sobre 2 meio, vou colocar o termo elevado a meio, e aqui eu vou ter essa expressão, ó, Z2 mais R2 elevado a meio, ó, vou abrir um parênteses aqui, e agora eu vou colocar o termo, olha, isso aqui é 3 sobre 2, que é 1,5 e aqui é meio, então aqui dentro só pode ser quem? Z2 mais R2 elevado a 1, correto? Então é Z2 mais R2, só ele. E aqui desse lado? Esse eu coloquei em evidência, então sobrou quem? 3 vezes Z menos 3z quadrado. E fecho aqui. E por fim fecho aqui. Ok? Ao fazer isso daí, a expressão agora ela fica um pouco mais enxuta. E agora ela fica reescrita como Q sobre 4πε0, certo? Aqui fica agora escrito como Z2 mais R2 elevado a meio. E aqui vai sobrar R2 menos 3Z2 dá menos 2Z2 sobre Z quadrado mais R quadrado elevado à terceira. Terminou? Ainda não. Por quê? Porque dá para fazer uma redução. Ó. Z2 mais R2 a meio, Z2 mais R2 a terceira. Divisão de potências, mesma base. Eu repito a base, eu fiquei com o expoente. Subtrai. Então, posso cancelar esse termo aqui, que é a mesma coisa que fazer meio menos 3, menos 2,5, e reescrever esse cara agora de uma forma mais enxuta. Como isso aqui vai embora, esse aqui vai embora, então vai sobrar aqui 2,5,
ele está lá em cima, só que passando aqui para baixo fica 5 sobre 2, correto? Porque era meio e 3. Meio menos 3 dá menos 2,5. Menos 2,5 lá em cima, quando você joga para baixo, 2,5 aqui, correto? E aí eu não posso perder de vista que eu quero calcular isso quando é igual a 0. E aí eu vou estar com o exercício praticamente terminado, por quê? Porque essa contribuição aqui que está multiplicando, ao passar para cá sendo dividido por 0, vai ser quanto? Vai ser 0. Vai sobrar quem? O que está ali em cima, que é R2 menos 2Z2 sobre Z2 mais R2 elevado a 5 sobre 2 igual a 0. Continua 0. Esse cara também vai ser igual a 0 quando multiplicar para cá. Então, por fim, eu vou ter R2 menos 2Z2 igual a 0. Isolando aqui o R2 em termos do Z2, ele quer que eu calcule o que? A distância. Então o 2 passa para cá, que está multiplicando, vai para lá sendo dividido. Então você vai ter lá 2Z2 igual a R quadrado. Esse cara vai ficar escrito como Z quadrado igual a R quadrado sobre 2. Tirando da raiz, o 2, que é uma potência de uma raiz quadrada, fica R sobre a raiz quadrada de 2. E por fim, finalmente, substituindo os dados que eu tenho, que ele fala de um raio de 2,4 centímetros, então Z igual 2,4 vezes 10 a menos 2, dividido pela raiz quadrada de 2, vai dar aí um valor aproximado, né, de o dado que a gente gerou aí, de 1,7 centímetros, 1,7 vezes 10 a menos 2 metros. Essa seria a resposta, esse seria o resultado desse exercício, que é o exercício aí da lista 3. Só confirmar aqui. Isso, 1,7 centímetros, 1,7 vezes 10 menos 2 metros, beleza? Esse é o exercício 3 da lista, um pouco extenso, mas envolve o conceito de cálculo diferencial, que é o que nós tínhamos. Então vamos lá. Exercício 4. Exercício 4 da lista. Vamos lá. Ele está falando do seguinte: um disco circular de plástico de raio de 2 centímetros tem uma carga uniformemente distribuída. Carga Q, ele dá aí da seguinte forma: Q igual a 2,00 vezes 10 a sexta, que multiplica E. Isso aqui é E, carga elementar de um elétron na superfície, certo? Determine a carga em coulombs de um anel circular, ou seja, ele quer a carga em coulombs, certo? Uma carguinha de um anel circular de 30 micrômetros de largura, ou seja, tem uma largura aí, vou escrever largura, 30 micrômetros e raio médio de meio centímetro. Então, raio médio de meio centímetro extraído do disco. Isso é um exercício interessante. Ele pode fazer com que você se confunda em alguns momentos, mas é só tomar um pouquinho de cuidado para que você não cometa equívocos. Então ele está falando do quê? Ele está mencionando que eu tenho um disco, certo? De raio de 2 centímetros, e desse disco, que ele fala que tem uma carga uniformemente distribuída, que é dada por essa expressão, eu vou determinar a carga em coulombs de um anel circular que está nesse disco. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado um pouquinho aí com as representações que eu tenho envolvido. Então ele está falando de um disco, correto? Pensar assim, um disco, e tem um anel circular envolvido aí nessa história. Esse disco tem um raio,
O anel, que aqui ele está envolvendo exercícios, tem dimensões de largura e também de raio médio. Eu estou falando de algo bem pequeno. Então o princípio aqui, como eu estou trabalhando com a seção circular, é mencionar, ou seja, a área de uma circunferência, do tipo πr2, e trabalhar, né, com a representação diferencial, porque eu estou falando de um anel muito pequeno, algo elementar. Então eu vou derivar, escrever esse cara como 2πr dr. Ora, ao escrever dessa maneira aqui, essa expressão, ou seja, o elemento de área infinitesimal, eu estou me referindo ao raio médio do anel e a largura desse anel, correto? E aí tem outra informação que é importante, ele diz que a carga está uniforme distribuída, então eu estou falando também, ó, de uma densidade de carga do tipo sigma, dq sobre dA. Lembra? Densidade de carga. Quando a gente fala de um disco, ela tem essa fórmula matemática, expressar ela como sigma. Quando eu estou falando de uma linha de carga é o lambda. Mas em essência é a mesma coisa. Ele está falando de uma distribuição de carga para um elemento de área. Então no exercício, o que vai acontecer aqui? O seguinte. Eu vou escrever agora essa carga que ele quer, o dq, como um sigma dA, correto? Tá, mas esse elemento de carga ele quer que eu calcule, está associado ao quê? A distribuição dela, que é na superfície de um disco. Ele não disse que está uniforme distribuído? Tá, uniforme distribuído, estou trabalhando com o quê? Com a carga sobre a área, isso do disco, correto? Eu vou calcular o meu dA com essa informação que eu tenho, que é do 2πr dr. E aí, como é que isso agora vai ser calculado? Da seguinte maneira. O meu dq, que é a minha carga elementar, ela vai ser expressa em torno dessa carga Q, que está na superfície do disco, pela área. Só que agora é a área do disco, então eu vou usar um outro R, que é o πr ao quadrado. Esse raio que tem aqui é o raio do anel. Então eu escrevo ele como 2πr dr. Certo? Daqui eu vou cancelar π e o π. Então a expressão de carga que eu vou gerar, da forma dq, vai ficar escrito como sendo quem? Olha, 2 vezes Q grande, R dr, por R grande ao quadrado. E aí agora a minha tarefa é pegar os dados que me foram fornecidos e substituir para calcular qual é essa carga aí elementar sobre o disco. Então vamos lá. Bom, dq é igual, que vai ter muita continha, e a gente pode fazer algo de maneira mais simples, reduzindo o máximo que a gente tem para depois usar a calculadora. Então, 2 vezes a carga que é dada lá, que é 2,00 vezes 10 a sexta. A carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, 5 coulomb. O raio, que foi dado lá, vamos só representar ele novamente, é meio centímetro, então 0,5 vezes 10 a menos 2, e a largura que ele menciona aí pra gente, que é de 30 micron. 30 micron, 30 vezes 10 a menos 6. Pelo raio, o raio grande aí, que ele menciona para nós, que é de 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2, isso aqui ao quadrado. É assim, ó. Vai ficar essa conta toda. Então, isso do jeito que está aqui, você já pode lançar na calculadora. Uma calculadora científica comum. Mas, se você quiser trabalhar a expressão de maneira a poder resolver de uma forma mais, tranquila, você pode ir quebrando os termos e executar essa expressão de uma maneira mais simples. É isso que nós vamos fazer agora, só para conferir os resultados que nós vamos gerar. É isso que a gente vai fazer em conta. Algo que você pode fazer também é escrever isso de uma maneira que fique mais simples a
formulação 0,5 vezes 10 a menos 2 aqui, por exemplo. Você pode escrever como 5 vezes 10 a menos 3, para ficar mais fácil o processo que a gente vai executar. Então vamos lá. Então, dq vai ser igual. Vou fazer o máximo que a gente puder sem usar a calculadora. 2, vou escrever aqui 2 vezes 2, 4, posso já fazer isso, vezes 10 a sexta. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4 eu posso fazer, vezes 10 elevado à potência menos 4. Aqui repito, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui eu posso escrever meio vezes 10 a menos 3 como 5 vezes 10 a menos 3. E repito aqui o meu 30 vezes 10 a menos 6. Tá vendo? Sem usar a calculadora ainda. Só na mão. Então daqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar, vendo, ó, o 4 com o 4 e multiplicar 1,6 por 5 e por 30. Olha que beleza. 5 vezes 1,6 dá 8. 8 vezes 30 dá 240. Então ficaria 240 e aí eu trabalho com as potências. 10 a sexta vezes 10 a menos 9 dá 10 a menos 13. 10 a menos 13 com menos 3, bem, 10 a menos 16. 10 a menos 16 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 22. E aqui vai ficar 10 a menos 4. Então daqui é a mesma coisa que 240 vezes 10 a menos 18, que é menos 22 menos mais menos 18. Em notação científica, isso equivale a 2,4 vezes 10 a menos o que? 16, como é uma carguinha coulomb. Então tá aí a resposta, tá vendo? Ó? Sem usar a calculadora que a gente gerou, sem fazer muitas contas. Esse aí seria o exercício 4 da lista, correto? Beleza? É isso aí. Vamos para o último exercício dessa lista, que é o exercício 5. Só sujou um pouco a parede aqui, mas nada como um paninho para depois passar e limpar. Vamos lá. Um elétron está sobre o eixo de um dipolo elétrico, lembra? A gente está falando sempre dessas palavras-chave aí. A 25 nanômetros de distância do centro do dipolo. Determine o módulo da força eletrostática. Aqui está submetido o elétron. Se o momento do dipolo é 3,6 vezes 10 a menos 29 coulomb-metro. Suponho que a distância entre as cargas de dipolo é muito menor que 25 nanômetros. Também é um exercício que envolve muita informaçãozinha que a gente tem que tomar cuidado. Então ele fala o seguinte, olha, ele está falando de uma distância, que ele menciona aí, de um dipolo, está falando de um dipolo elétrico. Né? Então, na expressão de dipolo elétrico, lembra para campo que a gente tinha? E é igual a QD 2πε0 Z ao cubo. Essa é a expressão para campo elétrico no dipolo. Tá? Na representação do exercício, ele menciona aí que o momento do dipolo é 3,6 vezes 10 a menos 29 coulomb-metro. E eu não falo de momento aqui, estou falando do campo elétrico como sendo o produto da carga pela distância. Mas é aí que você identifica por que é um dipolo. Olha o que ele escreve lá. 3,6 vezes 10 a menos 29. Olha a unidade. Coulomb-metro. Coulomb-metro. Esse cara aqui, ó, é o que ele está mencionando como sendo o momento. Normalmente na nomenclatura é dado com a letra P. Momento do dipolo. Dessa mesma formulinha aqui, a gente pode escrever ela como P 2πε0 Z ao cubo. Mesma coisa. Ele fala da distância, que a gente mencionou aí que é 25 nanômetros. Ele quer calcular o módulo da força eletrostática. Então ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse cara aqui, o módulo da força eletrostática. Então, no fim, eu vou ter que combinar essa forma de campo elétrico dipolo com a expressão da força eletrostática. E aí, como é que eu vou fazer isso?
não é difícil. Vamos lá, da seguinte maneira. E, que é o campo, por definição, o campo elétrico é obtido o quê? Pela razão entre a força eletrostática e a carga Q. Isso nós vimos lá na série dos vídeos que nós temos aí, que é a parte 1 sobre campos elétricos. Como eu quero obter a força eletrostática, eu vou escrever o F como sendo o produto de Q por E. É isso que ele quer. Bom, o campo envolvido aqui é essa expressão do dipolo. Então, vou reescrever esse cara como F igual a carga, que é a carga do elétron, vou substituir por E, vezes o E, que é P sobre 2πε0 Z ao cubo. Se eu quiser, e daqui eu já posso resolver o exercício, escrever de uma outra maneira, posso. Que outra maneira seria esse resultado que eu quero expressar? Eu posso usar a constante eletrostática, como da mesma forma que eu tenho aqui, usar o meu campo, a minha carga de um elétron. Ou seja, o que eu estou mencionando é o seguinte, a gente sabe que K é igual a 1 sobre 4πε0. E aí por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, fazendo referência lá naquele exercício 1, algumas obras lidam muito com a expressão de campo, né, usando a constante eletrostática, ao invés de usar, né, a constante de permissividade. Mas se eu quiser escrever esse cara de outra forma, seria a mesma coisa que escrever duas vezes o K vezes ZP sobre Z ao cubo. Como assim? Olha, se eu chegar aqui e multiplicar o 2 por K, isso não vai ser a mesma coisa que 2 sobre 4πε0, que é a mesma coisa que 1 sobre 2πε0. Se eu observar bem, e agora minha lousa resolveu cair justo agora, acho que dá para fazer até o fim do vídeo agora, 1 sobre 2πε0, né, eu tenho que o meu K é escrito dessa forma, K vezes Z, 2K, vendo? Dessa forma, 2 vezes K, ou seja, 1 sobre 2πε0, como você está vendo aqui, vezes Z vezes P sobre Z ao cubo. Fazendo a substituição, e aí com todo cuidado, para a lousa não cair, nós vamos aqui usar o apagador para bater um pouco esse prego. O meu F vai ficar escrito em termos de 2 vezes 9 vezes 10 a nona, o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, o P, que é o momento do dipolo, que é 3,6 vezes 10 a menos 29, sobre a distância Z, que é de 25 nanômetros. Então, 25 vezes 10 nano elevado a menos 9, e isso tudo a terceira. Fazendo todos os cálculos que eu preciso, eu tenho que a minha força F é da ordem de 6,6 vezes 10 a menos 15 newtons. A lousa pelo menos sustentou. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que se eu quisesse resolver daquela forma que eu havia escrito antes. Eu havia escrito lá E, correto? Que é a carga Q, que é a carga Q associada ao campo, que é P 2πε0 Z ao cubo. Se eu quisesse vir aqui e já substituir direto, eu chegaria no mesmo resultado que esse. É a mesma coisa, é apenas uma forma diferente de ver. E com esse exercício aí, a gente termina a correção da lista 3, atividade 2, com o exercício 5. Beleza? É isso aí. Muito obrigado.